Bom dia. Estamos aqui tentando resolver uns problemas técnicos desde cedo, mas está dando certo agora. E estamos aqui super felizes de receber vocês no nosso online. Voltamos novamente em função do número do Covid ter aumentado. Então, a gente preferiu se prevenir, né, e ajudar nesse processo também, para não disseminar muito essa contaminação. Cada um fazendo a sua parte um pouquinho, né? E hoje a gente é, vamos ter essa palestra linda, a história dessa mulher maravilhosa que foi Maria de Nazaré, né? Que é a nossa mentora. E antes de iniciarmos, eu queria falar para vocês sobre as nossas atividades do Maria de Nazaré, que é a evangelização infantil está parada um pouquinho, provavelmente vamos voltar online também, e aí a gente vai passar os detalhes no final ou na descrição desse vídeo. Depois vocês podem checar. Também temos a Juventude Espíritas, que já teve a primeira participação online, que foi incrível, incrível, em quase 20 pessoas, jovens de 14 até 20 anos, foi emocionante. E dia 10 agora, novamente, vai ter o encontro dos jovens. E isso é, assim, muito é uma felicidade muito grande para o nosso grupo, porque para a nossa comunidade, porque é a difusão dessa notícia boa aqui na Europa, voltando, como eu sempre falo nos vídeos, a doutrina ela saiu da Europa e foi para o Brasil, se fortaleceu lá e agora está voltando novamente para onde se iniciou, e vai ser através desses jovens que falam tão bem a língua e que vão poder divulgar de maneira mais clara aqui na Europa, principalmente na Holanda, que é uma língua um pouco mais complicada e que as traduções estão sendo feitas, mas ainda não estão todas feitas. Então, ter hoje os jovens, esse grupo da evangelização infantil estava crescendo e a gente começou a sentir falta de ter um grupo mais direcionado. E tá dando certo, graças à Cris e à Rosana, obrigada, é uma dedicação absoluta sobre isso. E para participar, é só se inscrever no e-mail Yond Group MN. Meu holandês é terrível, mas eu tentei. @gmail.com, mas de qualquer maneira o link e o endereço vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo. E é isso. E também nós temos o estudo da nossa codificação toda terça-feira online. Para participar, você pode se inscrever ou mandar uma mensagem para a gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, no privado, que a gente acrescenta você no grupo e passa os links também para participar, por enquanto online, que é em função desse problema do Covid. A codificação é das 8 às 9 da noite, toda terça-feira, tá? Para quem quiser participar. E assim sendo, chega de blá blá blá, né? Falei muito. Eu vou iniciar agora com um textozinho. Eu sempre começo dia a dia com Chico e Emmanuel. E eu preciso dos meus óculos. Se algum traço de amargura se fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Não é fácil perdão, né? Mas a gente tem que trabalhar nessa parte do amor, que é perdoar o próximo e se perdoar também. E hoje com a gente está a Tatiana Mota, ela é frequentadora da Comunhão Espírita de Brasília, como eu disse da outra vez, a gente está super feliz de tê-la aqui novamente. Ela faz parte da nossa comunidade, Maria de Nazaré, e é uma trabalhadora ativa da evangelização infantil. E hoje ela vem falar dela, da Maria. Eu vou fazer a nossa prece inicial e iniciaremos nossa palestra.
Pedimos a todos que se acalmem, elevem o pensamento ao Pai Maior. E aqui nesse momento, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos, seja de qualquer maneira, em seu nome, no caminho de aprendizado, na busca da nossa melhora, do nosso desenvolvimento moral e intelectual. Pedimos, Pai, que abençoe a Tati, que suas palavras sejam de ensinamento e que possa tocar o coração de todos que aqui estão nesse momento assistindo. E assim sendo, iniciamos a nossa palestra de hoje. Tati, bem-vinda, é sua vez agora. Muito obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de contar para vocês como esse assunto da palestra surgiu. Óbvio que nós estamos nesse grupo Maria de Nazaré. Imagino que todos, por um motivo de conexão também, né, especial com esse ser. E o que aconteceu comigo é que, mais ou menos 4 semanas atrás, eu sofri um acidente, quebrei o meu tornozelo, e aí eu estava aqui preparando a palestra e comecei a ler este livro, Maria, faz parte do estudo, né, para essa palestra, psicografado pela Irene Pacheco Machado, que é a mesma médium que psicografou vários livros do Luiz Sérgio. Ela faz parte também do Recanto de Maria, que é também um centro espírita consagrado à Nossa Mãe Santíssima. E a médium Francisca Teresa, uma médium realmente das altas espiritualidades. E aí, enquanto eu estava pensando no assunto para a palestra, eu comecei a ler esse livro e fiquei muito inspirada pelo livro, fiquei muito emocionada com as passagens do livro, porque essa literatura traz informações além do que o Evangelho nos conta, né, a Bíblia. E aí eu falei, gente, aqui, o assunto da palestra está aqui, na minha frente. E foi muito bom eu poder me dedicar a esses estudos, poder fazer essa palestra. Então, gratidão por essa oportunidade, porque assim, eu fiquei um pouquinho menos maluca de ficar 4 semanas sem fazer nada, com a perna para cima. Não tinha como arranjar uma maneira de lockdown mais radical do que essa, né? Mas então foi muito, muito bom poder fazer essa palestra com vocês e poder fazer esse estudo. Eu preparei aqui um PowerPoint apenas para orientar um pouco, né, a apresentação. Então, eu vou compartilhar agora com vocês. E aí, de repente, depois eu volto um pouquinho, né, para a gente conversar. Está todo mundo conseguindo visualizar a palestra direitinho agora? Se não estiver aparecendo a palestra no PowerPoint, aí eu peço que a Luciana me avise. Dá um grito aí, Luciana, por favor. Se não, eu vou prosseguir aqui passando os slides. Então, vamos começar aqui sobre Maria de Nazaré. Nós começamos essa jornada antes de Maria de Nazaré reencarnar. A literatura espírita, através do espírito miramês, psicografado pelo médium João Luiz Maia, nos conta que Maria era um espírito de alta hierarquia, o que nós podemos, obviamente, concluir facilmente. Tati, Oi? desculpa te interromper, você está me Imagina. ouvindo? Sim. Deixa eu te falar, seu som está um pouquinho dando eco, você poderia tirar o... Porque quando você estava sem o fone, estava melhor. Você poderia tirar seu headphone e o microfone, porque talvez o som fique menos eco. Vou fazer agora. E aí a gente faz um testezinho aqui. Você pode falar para a gente ver se está melhor, por favor. Você fechou seu microfone.
Você fechou seu microfone? É só para a gente testar a sua voz. Você tem que abrir o microfone, Tati. Ela está tentando soltar. Ela está lá tentando tirar o som do microfone. A gente está tentando resolver, gente. Só um instantinho. Ela consegue ver o. Tati, a gente precisa que você tá ouvindo a gente, seu microfone está desligado, então a gente não consegue te ouvir para saber se ficou bom. Você está escutando a gente, Tati? Sim, a gente está tentando, Angélica, falar com ela, mas ela não está nos ouvindo. Manda um WhatsApp para ela, Raul, que ela está com o WhatsApp aberto. Acho que ela ouviu agora, Tati. Seu microfone está desligado, por favor. Você mandou o WhatsApp para ela? Alô, vocês estão ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Fala, agora está ótimo, pode continuar. Alô, gente? Perfeito, Tati, obrigada. Alô, pessoal? Pois é, ela não está. Gente? Oi, Tati, a gente está te ouvindo. Alô, pessoal? Alô, gente? Raul, fala com ela no WhatsApp. Eu não... Alô? Alô, alô, alô? Oi. Oi, Tati, tá me ouvindo? Alô, gente? Alô? Oi, Tati, a gente está te ouvindo. Ok, Ok, você pode continuar que o som tá ótimo. perfeito. Desculpem aí, na hora que eu tentei desligar o headphone, as configurações do computador se misturaram totalmente, então ficou uma bagunça. Tá joia. Vamos lá. Vamos então. Então, vamos voltar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação agora? Super bem, tá bem tranquilo. Pode continuar. Perfeito, ok. Então, eu estava contando para vocês que Maria era um espírito de elevada hierarquia espiritual, que, obviamente, antes de reencarnar, já estava se preparando para essa missão de extrema importância para todos nós. Chamavam Maria, antes de reencarnar, de Sofia, o espírito Sofia, e depois que ela começou já a se aclimatar com né, esse ambiente, entre aspas, inferior que o planeta Terra era, ainda mais naquele momento, né, esse planetinha nosso de provas e expiações, ela, né, nesse período em que ela começou a se conectar com o planeta, e aí veio o anúncio aos pais de Maria, que ela viria, né, um anúncio através do nosso irmão mentor Gabriel, anjo Gabriel, ele anunciou aos pais de Maria de Nazaré, que ainda era Sofia, não é? E aí, nesse meio tempo, antes dela reencarnar, quando já estavam fazendo todos os preparatórios para a reencarnação e a gestação já iria se iniciar,
Maria de Nazaré, como Sofia, se junta ao espírito de Isaías, o profeta Isaías, que é nada mais, nada menos do que o reencarnado nessa época João Evangelista, não é? E eles se juntam para auxiliar as equipes espirituais que estavam preparando aquele ambiente para a chegada do Messias, do ponto de vista espiritual. Então, nessa literatura do livro de João Nunes Maia, eles nos contam que haviam algumas regiões com uma psicosfera bastante negativa e complicada, e aí Sofia, junto a Isaías, que era Maria de Nazaré e João Evangelista, né, as mesmas pessoas, já estavam auxiliando as equipes espirituais, que se chamavam de ceareiros, para harmonizar o ambiente, para trazer mais harmonia e proporcionar a possibilidade que um espírito de luz como Jesus tivesse condições de penetrar a atmosfera do planeta, né? Porque se não houvesse toda essa limpeza espiritual, Jesus não teria nem conseguido chegar até nós. Obviamente, ele também teve que trazer né, a sua essência espiritual num nível compatível com o planeta Terra, mas ao mesmo tempo também as equipes espirituais que nessa época estavam em grande peso presentes nessa região, né, também tiveram que fazer um grande trabalho de limpeza espiritual. E aí Sofia e Isaías ajudam. Você percebe nas passagens do livro que Sofia era já um espírito não só de elevada categoria espiritual, mas também era um espírito que realmente tinha essa característica de acolhimento, essa característica do feminino, do maternal. Então, tem algumas passagens no livro bem bonitas que mostram como ela auxiliava, né, os irmãos remitentes no mal, que com esse... você percebe também várias literaturas espíritas, né, que quando entra esse espírito de acolhimento, esse espírito maternal para lidar com um irmão remitente no mal, tudo se transforma muito mais efetivamente e rapidamente. Então, esse era o espírito que viria com a missão de auxiliar o nosso Messias mais diretamente na sua missão, junto ao nosso planeta. E aí é escolhida a pequena cidade ou povoado de Nazaré. Por que escolher Nazaré? Na época, Nazaré era uma cidade muito pequena, do ponto de vista dos judeus, não tinha muita importância comercial, né? Era uma cidade muito simples, mas era uma cidade na qual os habitantes tinham muita elevação espiritual. Aqueles que se chamavam de nazarenos eram simples e, ao mesmo tempo, muito conhecedores das escrituras. Todos, obviamente, eram judeus nessa época, não é? Nessa região, os nativos. E eles eram, portanto, altamente espiritualizados, humildes e conhecedores da escritura, das escrituras sagradas, né? Que nessa época poderia-se dizer que era mais ou menos o que nós podemos conhecer hoje como o Velho Testamento. Então, por esses motivos, Nazaré foi a cidade escolhida para trazer não só o espírito de Maria, como também a encarnação, né, a encarnação do Messias no nosso meio, esse ambiente. E aí, ambos os livros da espiritualidade maior nos contam um pouco da infância de Maria. São informações que, na verdade, não são encontradas em outras literaturas com muita abundância. Somente nesses dois livros, o de Miramês e o de Francisca Teresa, eu consegui encontrar algumas informações. No Evangelho, por exemplo, não existem tantas alusões a Maria de Nazaré. São alusões esporádicas nos Evangelhos e, ao mesmo tempo, muito bonitas, mas não se sabe muito da infância de Maria nesses textos. No entanto, nessas literaturas,
conta-se que Maria, ela já reencarnou e desde criança já apresentava características de um ser iluminado. No entanto, informa-se ao mesmo tempo que antes de reencarnar, Maria, enquanto ainda Sofia, pediu que não se que a sua condição espiritual elevada não fosse uma carga que ela trouxesse consigo. Então, ela reencarnou realmente como uma simples mulher, mas ao mesmo tempo trazia aquela intuição do seu âmago de um ser elevado. Então, ela não reencarnou, por exemplo, com a inteligência de um espírito elevado, com todo o alcance espiritual que um espírito elevado teria fora da matéria, mas ela reencarna com aquela sabedoria intrínseca de um ser que veio realmente para nos ensinar e para levar à frente essa imensa missão que foi auxiliar o nosso Messias. Então, muito interessante, desde a infância, ela já apresentava essas características de ser uma pessoa iluminada, mas dentro, né, do seu papel de mulher. E o que se conta nas duas literaturas é que ela, diante dessa sabedoria que ela apresentava, foi recomendado que ela fosse para o templo, no caso, o Templo de Jerusalém, que era realmente o templo dos judeus, não é? Era realmente muito importante. E o objetivo é que ela entrasse em contato com o conhecimento das escrituras, com mais propriedade, e que pudesse ali ser auxiliada na sua missão. Então, os pais de Maria estavam intuídos de que ela tinha uma missão muito importante, não é? E assim a encaminharam para o templo. Então, Maria, desde muito jovem, aí é uma controvérsia se foi a partir dos 4 anos ou dos 7 anos, mas desde muito jovem ela já foi encaminhada ao Templo de Jerusalém e ali ela teve o contato estreito com as Escrituras, não é? E foi, ao mesmo tempo, também servir como uma virgem do Templo de Jerusalém. O que também nós aprendemos, isso também aparece no próprio Evangelho, não é? Temos aí o anjo Gabriel, que aparece em vários momentos no Evangelho, também é mencionado, né, nas literaturas espíritas, e nesse livro de Francisca Teresa, nós aprendemos que o anjo Gabriel, ou o mentor Gabriel, como diríamos na doutrina, ele realmente estava muito próximo de Maria durante toda a sua existência. Então, em vários momentos, Maria contava com o auxílio de Gabriel. Em alguns momentos você percebe, não é? Por exemplo, na anunciação da sua missão, Gabriel também aparece para Isabel, que era prima de Maria e que foi mãe de João Batista, também um grande missionário nessa época. Aparece inclusive para José, quando José está em dúvida da missão de Maria e de Jesus no mundo. Então, esse contato com o mentor Gabriel foi muito importante para Maria e foi realmente um auxiliar na missão de Maria durante toda a sua encarnação. Temos também notícia de que outros 2 anjos acompanhavam muito diretamente a missão de Maria, Rafael e, agora, desculpa, falhou o nomezinho aqui, gente, mas o que nós podemos ter certeza é que Gabriel, de fato, estava presente na missão de Maria, e durante alguns momentos também se conta que que Maria, mediunicamente, recebia, é como se ela estivesse fazendo uma psicofonia, não é? Então, ela já, desde quando ela estava nesse templo de Jerusalém, ela já trazia informações muito relacionadas ao que Jesus também viria a dizer aos judeus, não é? O que era, ao mesmo tempo, também muito revolucionário. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para mim, só para contar para vocês que não é na época em que
em que vieram reencarnados Maria de Nazaré e Jesus, podemos ter certeza que era uma época de bastante brutalidade no planeta. E a crença judaica, obviamente, é uma crença muito bela, muito bonita, com raízes profundas nos profetas, não é, que trouxeram bastante conhecimento que até hoje nós utilizamos, mas ao mesmo tempo era muito bruta, era muito radical e era bastante focada em rituais e ao mesmo tempo, por exemplo, em que você tinha os sacerdotes como os doutores da lei, como pessoas extremamente conhecedoras dessa doutrina, eles também viviam numa situação de luxo, numa situação de conforto, cobrando dízimo de pessoas muito humildes, não é? Então, já existia nessa época, na crença, né, dos judeus, essa disparidade entre os mais humildes e aqueles os que conheciam as escrituras profundamente, sabiam ler e se transformavam em sacerdotes e doutores da lei, estavam num patamar diferenciado e se achavam de fato superiores. Então, Jesus veio também para quebrar esse paradigma, não é? O que seria, obviamente, algo muito revolucionário para a época. Então, não só os judeus ficaram apavorados com essas novas informações, como também, obviamente, os romanos que estavam dominando essa região ficaram muito preocupados com a significação dessas palavras que vieram pelo Messias e as consequências, não é? Porque eles acreditavam que o povo ia se insujeitar contra as autoridades da época. E o que nos conta Miramês no seu livro é que Maria já trazia também esse conteúdo de informação para, inclusive, momentos em que ela esteve no templo. E isso também, com o passar do tempo, né, quanto mais ela falava, com muita propriedade, com muita sabedoria, mais os sacerdotes do templo ficavam apavorados, né, com essa informação revolucionária para eles. E aí o que acontece é que em algum momento, quando Maria já está jovem, existe a ideia de minimizar, digamos assim, a missão dela de uma maneira. Eles fizeram um combinado, né, para tentar tirar dela a importância. O que se dizia na época é que, né, nas escrituras sagradas que vieram dos profetas, né, antes de reencarnar Jesus, dizia-se que Maria seria uma virgem, então que ela conceberia Jesus como uma virgem. Então, para minimizar a importância da missão de Maria e do Messias, o que eles fizeram? Arranjaram um marido para Maria. Deixa eu ver se eu volto aqui na apresentação para a gente acompanhar a história com mais informações visuais. Voltamos aí na apresentação, certo? E aí aparece a figura de José, não é? Quem era José? José ele trabalhava no templo, não é? Ele era carpinteiro e trabalhava no templo, prestava serviços no templo, era descendente de Davi, e ao mesmo tempo, o que nos conta Milanês é que ele era essênio. E aí, o que eu posso dizer dos essênios é que os essênios eram um grupo de judeus que se destacava nas suas práticas. Eles eram muito diferentes desses judeus do templo, né, dos fariseus, dos doutores da lei. A diferença é que eles eram muito simples, praticavam a caridade, não acreditavam em guerras e eram também, toda vez que um essênio entrava para a fraternidade, ele se desfazia dos bens materiais. Também acreditavam na reencarnação. Então, os essênios eram muito diferentes dos judeus da época.
No entanto, a nível histórico, os essênios não haviam muitas informações sobre os essênios, até a aparição dos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos do Mar Morto, eles foram encontrados em cavernas, se eu não me engano, na região da Turquia. Então, vocês colocando no Google manuscritos do Mar Morto podem descobrir as informações. Isso foi descoberto em 1940, então poucas pessoas sabiam da existência desse grupo de espíritos. O que nos conta Miramês é que os essênios foram criados pelo próprio Moisés. E o que se comprova nesses manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos tão recentemente, é que o maior objetivo dos essênios era auxiliar a vinda do Messias. Então, muitos dos manuscritos que encontraram falam sobre o Messias, sobre a preparação, que ele estava vindo, que ele estava próximo. Então, quando aparece a figura de José, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que José foi escolhido pelos sacerdotes, porque ele prestava serviços no templo e era descendente de Davi, que foi, Davi, Salomão, que foram justamente os que fundaram o templo de Jerusalém, ele era essênio. Só que daí os essênios não diziam, abertamente que eram essênios, porque era uma seita realmente muito diferente do judaísmo tradicional. Então, os sacerdotes do templo não sabiam que José era essênio. Então, eles pegaram e falaram, não, vamos colocar José para se consorciar com Maria de Nazaré, porque aí ninguém mais vai acreditar que ela vai trazer o Messias, não é mesmo? Porque aí, se ela casada, vai contradizer todas as escrituras. E aí, muito bem. Aí eles colocaram José para se consorciar com Maria. Inclusive, conta Miramês que eles coagiram os pais de Maria, que eram quem deveriam autorizar esse consórcio, não é esse casamento. Ameaçaram os pais de Maria, de modo que foi uma oferta que eles não puderam recusar, digamos assim, não é? E aí Maria se consorcia com João. Uma coisa, quando você lê os dois livros, o livro de Francisca Teresa e o livro de Miramês, você fica meio na dúvida sobre a figura de José. E também, no Evangelho também não se fala muito sobre José. Mas, diante da missão que ele carregou, fica muito claro que José tinha que ser um espírito também elevado para conseguir suportar essa missão, que foi uma missão muito difícil. Porque José estava diante de Maria de Nazaré, que era um espírito muito superior, e também iria ser o pai adotivo de Jesus, que era um espírito ainda mais superior. Então, isso por si só seria já, daria a José muitos méritos, porque ele não falhou nessa missão. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu é que José se consorcia com Maria e rapidamente Maria, depois da anunciação que Gabriel faz, dizendo que ela ia realmente ser a mãe do Messias, Jesus, de repente, Maria aparece grávida e José não tinha se consorciado com Maria. Então, José, como um judeu da época, apesar de ser essênio, ficou muito transtornado com esse acontecimento. Até conta-se no Evangelho que José se preparou para fugir do casamento, diante dela ter aparecido grávida. Só que daí, no meio do caminho, ou talvez antes de sair, o nosso mentor Gabriel, o anjo Gabriel, aparece a ele e anuncia que, de fato, Maria tinha recebido o Messias como uma virgem para que se conformassem com as Escrituras e que, então, confirmando, não é, o que as Escrituras diziam, que Maria ia conceber Jesus, mas como uma virgem. Então, diante da aparição de Gabriel, José se tranquiliza, não é, e aí ele retorna ao lar. O que nos conta Francisca Teresa no seu livro é que José, na verdade, era um viúvo, né,
se fala em toda a literatura que ele era bem mais velho que Maria. E que aí ele já tinha filhos de um primeiro casamento, o que explicaria, por exemplo, por que Jesus tinha irmãos, não é? Uma coisa que é muito polêmica é justamente, né, se discute até hoje, se Maria chegou a se consorciar como mulher de fato com João ou não. O que Francisco e Teresa nos conta é que os dois se casaram, não é? E que eles foram companheiros durante toda a vida de José, mas não chegaram a conviver de fato como mulher e marido, não é? Independente do que podemos concluir a respeito disso, eu acho que o mais importante é nós fixarmos nessa ideia, não é, de que José se consorcia com Maria, que na época tinha 14 ou 15 anos, muito jovem. Ela engravida, ela concebe o Messias e ele, com muita sabedoria e contra todos os princípios do judaísmo, ele aceita essa missão de estar com Maria e de auxiliá-la na criação de Jesus, o nosso Messias. Então, José, apesar de não aparecer muito no Evangelho e em outros materiais, nós podemos dizer que José foi um espírito também de elevada categoria e que trouxe uma missão muito bonita, que eu acho que todos nós podemos aprender. Gente, o nascimento do Messias é uma coisa muito bonita. Todas as literaturas que você pode procurar, o Evangelho, né, os livros espíritas, toda essa literatura mostra que foi realmente um momento mágico, um momento, bom, mágico entre aspas, não é? Que foi um momento precioso, talvez o momento mais auspicioso que nós podemos imaginar na história do planeta Terra. Conta-nos, por exemplo, na literatura espírita, que eles prepararam realmente aquele ambiente, que era um ambiente muito simples. Eu imagino, por exemplo, que eles acabaram preparando um ambiente que não era numa pousada, não era numa casa de uma outra pessoa, né? Foi uma espécie de celeiro. Faria sentido, por exemplo, nós imaginarmos que houve ali uma concentração de energias espirituais tão elevada que eles não queriam, por exemplo, colocar Jesus para reencarnar numa hospedaria, hospital não existia naquela época, né? Ou num local com mais pessoas. Então, eles colocaram Jesus num local um pouco mais protegido e, ao mesmo tempo, também para trazer o exemplo de simplicidade, não é? Que é um dos grandes... Simplicidade é um dos grandes exemplos que Jesus nos traz durante toda a sua jornada, que já começa no nascimento. Então, eu trouxe aqui uma passagem do livro de Francisca Teresa, que é muito bonito. Eles falam assim: cada palha envelhecida pela atmosfera da Terra havia se transformado em centelha luminosa, aquecendo e amparando o irmão querido que vinha até nós, respeitando da simples poeirinha do caminho a todo o planeta Terra. Então, de fato, foi um momento auspicioso, um momento muito especial para todos nós e para Maria e José também. Havia uma concentração de espíritos da mais alta categoria que nós podemos imaginar. Eles primeiro trouxeram os animais para emprestar o animismo, não é? E trazer trazer um pouco do animismo para auxiliar durante o parto, e depois, instintivamente, trouxeram alguns pastores. Isso também tem no Evangelho, né? Que vem os animais, aí vem os pastores, e aí quando você lê literatura espírita, você entende. Então, os animais estavam ali para prestar o animismo, e os pastores também eram pastores que tinham mediunidade, que tinham animismo também. Então, eles emprestam ali os seus fluidos de animismo para conseguir auxiliar nesse momento, e ao mesmo tempo os pastores também, pela sua mediunidade, testemunham, eles conseguem ver cores, conseguem ver além do que se via do mundo físico, então eles testemunham esse milagre, não é? Entre aspas, né? Porque não é um milagre. Nós sabemos que são
manipulações de energias que nós ainda não conhecemos e não dominamos. Também até esse conto dos três reis magos, eram 3 magos, e de fato eles apareceram mesmo, dentro do que se confirma na literatura espírita, do que está no Evangelho. Não sei se eram reis, mas eram de fato pessoas mais iluminadas, talvez pessoas com um nível espiritual maior, não é? E eles realmente aparecem, realmente vêm trazer presentes e também anunciar aos outros a vinda do Messias, não? Então tudo isso tinha a ver também com o testemunho desses irmãos para os outros, para que soubessem que o Messias havia chegado, havia encarnado no nosso planeta. Aqui eu vou voltar aqui um pouquinho para mim, só para explicar um pouquinho esse slide que está mostrando aqui Maria, porque o que eu mais aprendi durante todo esse estudo que eu fiz de Maria, ela nos é um exemplo para todo ser humano que está aqui no planeta Terra, não é? Se nós formos pensar em Maria como um exemplo de mãe e um exemplo de irmã dos oprimidos, talvez fique difícil para nós nos imaginarmos chegando ao nível dela. Então, o nível de desprendimento que ela tinha e a maneira como ela conduziu essa missão, do começo ao fim, exemplificando a cada momento, é um nível de espiritualidade que talvez a gente não consiga chegar tão cedo. Mas é um exemplo para todos nós, não é? Suas condutas são um exemplo, assim como do nosso amado Jesus. Mas eu acho que os exemplos mais interessantes, talvez, que a gente possa colher nos nossos corações, é que Maria, ela se apresentou também, do começo ao fim da sua missão, como uma mulher muito humilde. Então, ela passou a vida inteira vivendo na sua casa, fazendo serviços domésticos, muito humilde, cozinhando para Jesus, para os irmãos adotivos de Jesus, né? Para José. É como se fosse aquela missão santificada, escondida dentro do seu próprio lar durante muitos anos, não é? Somente depois que Jesus desencarna é que ela começa a interagir mais com os discípulos, né, e com os outros peregrinos. Então, ela passou muitos anos ali desenvolvendo uma missão muito humilde no ambiente da sua própria residência, e ali mesmo conseguindo sustentar a missão de Jesus, apoiando o crescimento e o desenvolvimento de Jesus, não é? Então, essa humildade é uma parte muito bonita do exemplo de Maria. A obediência é impressionante a gente imaginar tudo que Maria passou, meio sem imaginem vocês, né? Muito pequena, ela tem que ir para o templo, isolada dos pais, que ela amava muito, que amavam muito a ela. Depois ela recebe a missão de Gabriel e se transforma em mãe muito jovem. Imagino que para a época não seja, né, seja uma idade mais ou menos condizente com o casamento, né, na crença judaica 2000 anos atrás, mas ao mesmo tempo era muito jovem quando começou essa missão. E você trazer Jesus para encarnar no planeta e acompanhar Jesus durante toda essa missão, sem se revoltar com tudo que estava acontecendo, tem que ser um espírito de fato muito elevado. Então, humildade, obediência e eu acho que principalmente acolhimento. Eu acho que é o maior exemplo que Maria nos trouxe, porque não só ela acolhe ao nosso Messias, não é? E ela acolhe a José, ela acolhe aos irmãos adotivos de José, até mesmo durante o período em que, antes de encarnar, os pais de Maria foram intuídos da sua missão e começaram a
praticar a caridade, e quando Maria estava ali dentro do seu ambiente doméstico, ali nas proximidades, ela também ajudava todo mundo, né, a vizinhança, e aí ela acolhe, depois que Jesus desencarna, ela acolhe João, acolhe os discípulos, e no final, mais para frente, ela ainda transforma a sua própria residência em um local de auxílio para todos os carentes, para todas as pessoas necessitadas. Então, esse acolhimento que Maria nos traz é um exemplo também muito bonito, que eu aprendi muito também fazendo esse estudo. Então, eu vou voltar aqui à apresentação para a gente continuar aprendendo com essa história impressionante de Maria, que também acaba sendo a história do Messias. Então, Maria e Jesus, não é? Primeiro, após o nascimento de Jesus, passa-se um período em que todos os judeus têm que apresentar o recém-nascido no templo. Quando Jesus é apresentado no templo, um dos profetas, que era um profeta mais espiritualizado, digamos assim, mais bondoso, ele faz uma profecia, né? E nessa profecia ele fala, isso está no Evangelho também, ele fala que Jesus vai trazer muita luz e também, ao mesmo tempo, vai trazer muitos problemas para aqueles, né, para as pessoas mais abastadas, digamos assim. Então, ele faz a profecia da missão do Messias quando Jesus estava ainda recém-nascido. Também se conta na literatura de Miramês que Jesus ainda recém-nascido, imaginem vocês, Jesus recém-nascido no colo de Maria faz as primeiras curas. Então, vocês imaginem, no caso, Jesus, eu acho que é um dos espíritos que encarna no nosso planeta com muito mais consciência do seu padrão espiritual e da sua missão do que outros espíritos que foram avatares da humanidade, né, como a própria Maria, como os próprios profetas. Então, ele reencarna já muito com um padrão de espiritualidade muito elevado. Então, ele já estava fazendo cura desde quando ele era nenenzinho, ali no colo de Maria. No templo, ele cura um dos levitas que testemunha aos outros profetas, aos outros sacerdotes, né, que ele foi curado. Na saída do templo, ele cura uma família de leprosos. Então, ali já começa a missão de Jesus desde quando ele era recém-nascido. Então, imaginem vocês como deveria ser para Maria de Nazaré, uma mulher judeia, não testemunhar e apoiar Jesus nessa missão que se inicia desde quando ele era recém-nascido. Porque desde essa época também a resistência e a preocupação dos sacerdotes, dos poderosos do templo, já era muito óbvia, não é? Então, ao mesmo tempo que ela tinha que testemunhar essas coisas excepcionais do filho, que talvez, para quem está olhando de fora, vocês podem imaginar, mas é muito legal ter um filho com altas habilidades, mas ao mesmo tempo não é fácil. E aí também, ao mesmo tempo, perceber, intuída também, de que a missão de Jesus seria uma missão também muito árdua, não é? Diante da anunciação da vinda do Messias, temos isso também está no Evangelho, não é? Temos a informação de que, se eu não me engano, Herodes manda assassinar todos os recém-nascidos. E aí, Maria e José se refugiam no Egito durante esses primeiros momentos. Conta-nos na literatura de Miramês que eles contaram com o apoio dos essênios. Então, os essênios nessa época estavam espalhados, né, por várias áreas ali ali do que se chama hoje de Irã, Iraque, Egito, porque tudo ali eles tinham templos dos essênios, e eles viviam muito discretos, viviam um pouco afastados, né, da sociedade, cada um desempenhava suas tarefas na sociedade, mas eles viviam nos seus templos. Então, quem eram os essênios e o que eles faziam era algo um pouco secreto, digamos assim, na época. De fato, muita informação deles só veio à tona depois dessa descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Então, eles
voltando aqui, eles se refugiam no Egito durante, né, esses primeiros momentos da vida de Jesus. E aí, quando eles retornam, todas as passagens, tanto na Bíblia quanto na literatura espírita, existem várias histórias, né, da missão de Jesus. Ele estava acolhendo as pessoas em necessidade, ele acolhia as pessoas na estrada que estavam passando perto da casa dele. Teve uma vez que ele trouxe até 2 ladrões muito conhecidos de toda a região, trouxe os ladrões lá para frente. Tinha essa característica, não é, que até hoje a humanidade está tentando trazer, que era, ele acolhia aqueles que eram chamados de ladrão, aqueles que eram chamados de prostitutas, aqueles que eram chamados pelos judeus, as pessoas simples, e ele fazia isso desde a infância. E Maria também tinha esse acolhimento junto com ela desde sempre. E aí, o que nos conta Miramês é que, a partir dos 12 anos, Jesus meio que se refugia entre os essênios. Vocês podem imaginar que uma criança fazendo todos esses prodígios e com essa anunciação da missão, ficando ali numa casinha e tal. Então, a missão de Jesus, não é? Se que ele pudesse se preparar para essa grande missão que viria só dali quando ele tivesse mais ou menos com 29 anos. O que também se fala em todas as literaturas é que Jesus também, com muita simplicidade, trabalhava na carpintaria de José, não é? Tem um momento em que Maria e José falam assim: Jesus, vamos levar você para também aprender no templo, para você se preparar no templo, né? Porque você tem uma missão e tal. E aí Jesus fala: não, eu vou ficar aqui. Ele, criança, falando isso para Maria e para José, imaginem. E ele de fato passa várias passagens que você lê, ele ali trabalhando na carpintaria com José. Muito bonito você imaginar, né? Esse exemplo de humildade de Jesus. E aí, meus amigos, o que acontece, não é? Diante dessas informações que Jesus nos trouxe, que trouxe para a humanidade daquela época, que eram muito polêmicas para os poderosos do templo, para os romanos, não é? Em algum momento, Jesus é crucificado, não é? Aqui também podemos apenas imaginar, sem ter qualquer noção, né, o que seria para uma mãe acompanhar esse sofrimento, não é? Nós sabemos que Maria Madalena, e tem também Marta e Maria, que eu acho que também eram primas de Maria, irmãs de Lázaro, elas são dos poucos cristãos que acompanham Jesus até os seus últimos momentos, não é? Então, Maria ali, os discípulos haviam se dispersado, nós sabemos muito bem disso, não é? Porque isso também está muito claramente na Bíblia. E Maria acompanhando Jesus ali de perto até seus últimos momentos. Eu não consigo nem imaginar como seria, não é, essa dor. E eu imagino que, né, no nosso mundo de provas e expiações, muitas mães passaram por essas experiências de dor junto aos seus filhos. Muitas mães acompanharam, sobreviveram ao desencarne de seus filhos. Então, infelizmente, é uma dor que muitas mães passaram. O que eu vejo em Maria, além disso, é que ela passa por essas dores com muita confiança na missão de Jesus e com muita fé. Então, mais uma vez, é um exemplo impressionante para todos nós. Temos aqui algumas passagens do livro de Maria de Francisca Teresa. Confio em ti, Senhora, porque Deus, nosso Pai, tanto confiou que me enviou ao teu lar, como criança necessitada de amor e proteção.
Benditas sejam tuas lágrimas, como bendita és tu. Ai, desculpa, tem um errinho ali de grafia. Como bendita és tu, e perdoa os algozes do teu filho. Serás respeitada, mãe, e através de ti virei à terra várias vezes, trazendo as palavras do Pai. Essas palavras são do Mestre Jesus, e elas vêm para Maria quando Jesus aparece já depois de ter sido crucificado, não é? No milagre da ressurreição, o milagre, entre aspas, da ressurreição. E aí, meus amigos, nós temos essa famosa passagem que está no Evangelho, está em várias literaturas, não é? Que é Maria com João Evangelista. João também muito jovem nesse momento, o único discípulo que estava também ao lado de Jesus durante todo esse momento da crucificação. E aí Jesus olha para ambos e diz: mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. E, obviamente, a compreensão disso não é que Jesus estava abandonando Maria, João e todos para sua própria sorte, mas era que ali os dois estariam trazendo uma nova aliança para si, tanto Maria confortando a João em sua missão, num verdadeiro papel de mãe, e João cuidando de Maria. E foi realmente, de fato, o que aconteceu. O que se conta na literatura de Francisca Teresa é que Maria e João foram os grandes médiuns de Jesus. Então, nós temos, né, depois que se passa esse momento da crucificação, vem o momento da ressurreição e os discípulos retomam a sua missão, começam a fundar as casas do caminho, né, que nós todos sabemos. Então, temos exemplos fantásticos de Simão Pedro, né? Depois vem Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, vira Paulo de Tarso. Então, temos muitos exemplos, belos exemplos dos missionários, desses primeiros irmãos, né, os profetas, os seguidores, os primeiros cristãos, que fizeram uma missão impressionante. Só que o que se diz também é que Maria de Nazaré e João eram realmente quem mais tinham um contato estreito com Jesus. João Evangelista foi, de fato, um grande médium. Toda a literatura que a gente ouve falar, vamos lembrar que João Evangelista reencarna como Francisco de Assis, você percebe realmente a mediunidade de João Evangelista muito forte, né? Depois nós sabemos que ele viveu muitos anos e depois escreveu o Apocalipse, né? E para ele conseguir trazer essas informações para nós, ele realmente tinha que ter uma mediunidade bastante elevada. O que se conta no livro de Francisca Teresa é que João destruiu as anotações sobre a Santíssima, que nessas anotações ele revelava muito mais o poder de Maria, a influência de Maria junto aos discípulos. A ideia de fazer isso é para ele proteger Maria do Sinédrio, não é? Porque eles estavam já perseguindo todos os cristãos, e Maria, se eles soubessem da importância de Maria no cristianismo, certamente ela seria sacrificada tal qual foi Jesus. Então, isso explicaria também por que nós não temos tantas informações no Evangelho sobre Maria de Nazaré. No entanto, nós temos informações no Evangelho de Maria de Nazaré o suficiente para nós termos a certeza de que era realmente um espírito de luz. Só que aqui nessa literatura espírita nós aprendemos muito mais. Então, como eu já estava falando para vocês, Maria também desempenha uma função muito importante junto aos discípulos, de acolher os discípulos, de orientar os discípulos, e ela tinha, de fato, de acordo com o que Francisca Teresa nos conta, ela tinha, de fato, um contato mais estreito com Jesus, e dessa maneira ela realmente conseguia orientar os discípulos nas suas missões. Tem algumas passagens aqui que eu coloquei. Pedro, que era Simão Pedro, era por todos respeitado, mas nada fazia sem consultar a Santíssima. E ela, com o coração de boa mãe, sempre aconselhava o grupo. Aí aqui conta-se um segredinho, né, no livro de Francisca Teresa, que, na verdade, a primeira pessoa encarnada a ver Jesus foi Maria de Nazaré. Mas ela guarda segredo dessa informação para que Maria Madalena
passasse para toda a história, né? Inclusive está no Evangelho como uma testemunha da primeira pessoa que viu Jesus. Então, Maria Madalena, na história oficial, é a grande testemunha da ressurreição de Jesus, porque ela foi a primeira dentro dessa informação que nós temos no Evangelho, porque Maria guardou o segredo que ela, de fato, foi a primeira pessoa a ver Jesus depois da ressurreição. E eu acho que é muito bonito o que Maria faz aqui, e também é muito bom para todos nós termos aprendido com o exemplo de desprendimento que Maria Madalena também nos traz. Estamos aqui já acabando a apresentação, meus amigos. Eu estou vendo que está ficando um pouquinho tarde, mas vamos aqui já quase fechando. São muitas informações preciosas. Nós poderíamos... Pode ir tranquila, Tati. Tá bom. A história de Maria e o exemplo de Maria é tão bonito que nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre ela e não esgotaríamos o assunto. A Casa da Santíssima. A Casa da Santíssima, então, foi justamente uma casinha muito simples que João Evangelista encontrou para que João Evangelista e Maria vivessem juntos na cidadezinha litorânea de Éfeso, que é uma cidade que hoje em dia se encontra na Turquia. Essa foto que está aqui na apresentação é o que eles chamam de Casa da Santíssima hoje em dia. Casa da Santíssima, na verdade, é um nome que foi criado desde a época, né, quando Maria ainda estava encarnada. Eles dizem, né, isso é um lugar físico de visitação, então existe esse monumento. Eles dizem que é ali que ficava a Casa da Santíssima. Nós não temos toda a certeza, não é? Mas o mais importante a dizer é que essa Casa da Santíssima ela se transformou em um refúgio para todos os irmãos em sofrimento. Então, Maria de Nazaré ficava nessa casa recebendo irmãos com lepra, irmãos enfermos, ou irmãos que estavam desencorajados, não é? De várias maneiras. Então, não só ela cuidava dos doentes, mas também pregava, não é, a palavra de Jesus. Ela contava as lindas histórias de Jesus, desde quando era pequeno, não é, até toda a sua missão, né, tudo que aconteceu. Então, ela contava essas histórias para os peregrinos. Então, essa casinha, muito humilde, ela se transformou num grande centro de peregrinação da época. João morava junto com Maria nessa casa, mas ele passava muito tempo em trabalhos na igreja na Casa do Caminho de Éfeso, que seria uma igreja hoje em dia, né, na sua missão do cristianismo. E Maria ficava mais concentrada ali nessa casinha, novamente, né, a humildade de Maria ali. E aí vinham vários peregrinos ouvir, se embevecer das suas palavras e receberem tratamento. Tinham outras mulheres que também ficavam ali auxiliando Maria. Uma breve história aqui que eu vou tentar resumir da melhor maneira possível é sobre o Vale das Flores. É uma história muito bonita, porque o Vale das Flores era o Vale dos Leprosos ali na região. Então, Maria vai visitar esse Vale dos Leprosos e, através da sua palavra, ela consegue trazer para os irmãos leprosos uma outra ideia, né, do que seria que eles estariam fazendo ali. Então, esses irmãos leprosos aprendem que, na verdade, eles estão ali numa missão mesmo de aprendizado, de testemunhar a sua obediência ao Criador, e que se eles desempenhassem essa missão belamente, se eles conseguissem se conduzir com obediência, com amor do coração, que eles poderiam, dentro em breve, se libertarem dessas chagas, talvez numa outra vida, talvez dali a um tempo, mas que isso era um caminho que eles poderiam percorrer. Então, ela vai ali algumas vezes e traz essas palavras para esses irmãos leprosos, conta as passagens de Jesus, e com o tempo, esse lugar, que era um lugar muito triste, muito desolado, que era um lugar, né, em que as pessoas eram, na verdade, abandonadas pela sociedade, ele se transforma em um local de muito amor, de ajuda. Então, os leprosos começam a se organizar e conta nos Miramês que os essênios vêm auxiliar os nossos irmãos leprosos ali no Vale dos Leprosos.
também a gente sabe pelo próprio Evangelho que Maria de Madalena, em algum momento, vai também auxiliar os irmãos leprosos. E aí esse Vale dos Leprosos se transforma no Vale das Flores, através desse trabalho de Maria de Nazaré. Ela também nos conta uma passagem muito bonita em que Maria estava pregando, falando sobre Jesus, e em um momento ela começa a falar mais intensamente sobre Jesus. E aí, nesse momento, ela vê Jesus, e aí ela pensa, será que só eu estou vendo Jesus? E, de repente, todo mundo se vira e todo mundo está vendo Jesus. Ele já estava desencarnado naquela época, não é? Maria já estava mais idosa nessa época. E, de repente, Jesus aparece para todos os irmãos do Vale das Flores. É tão bonito que eu me emociono de imaginar Jesus aparecendo para todos eles. E aí, 4 leprosos são curados nesse momento. A gente imagina, né? Foi uma aparição tão forte que eu acho que o mínimo que poderia acontecer é que todos os leprosos iam ser curados naquele momento. Mas o bonito que a gente ouve falar é que alguns leprosos escolheram não ser curados para que eles pudessem manter esse aprendizado como leprosos. Então, imagina como Maria conseguiu transformar o coração dessas pessoas nesse nível, não é? Mas, assim, é uma passagem muito bonita que está no livro de Milanês, que realmente traz um pouquinho da grandeza do Espírito Maria de Nazaré. O desencarne de Maria é uma passagem que você pode procurar no livro de Pão Nosso, se eu não me engano, amigos. Tem a bibliografia direitinho. Essa já vem pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier. E aí é um momento muito bonito, porque vem um mendigo na casinha da Santíssima visitá-la. Ela já está muito enferma, já está muito velhinha, mas ela ainda recebe, não é, os doentinhos e os miseráveis. Então vem um mendigo visitá-la e começa a conversar com ela sobre o Evangelho, sobre a bondade. E aí ela começa a ficar muito feliz, porque aquele simples mendigo sabia muitas informações, né, preciosas da missão de Jesus. De repente, esse mendigo mostra para ela as mãozinhas dele. E quando ela vê as mãos, ela vê as chagas de Jesus nessas mãos. É muito bonito, meus amigos. Então ela percebe que aquele mendigo, na verdade, era seu filho, Jesus. Jesus vem buscá-la, vem buscar Maria pessoalmente nesse momento. E aí, depois que ela percebe, pelas chagas, que era Jesus, ele se mostra como Jesus. E aí ele vem buscar Maria, né? Cumpriu a sua bela missão encarnada nesse planeta, sobrevivendo vários anos depois que Jesus desencarnou, com muita saudade de Jesus, mas com muita fé, e sempre compartilhando tudo que ela podia com todos que estavam à sua volta. E aí, depois dessa bela missão, Jesus vem buscá-la pessoalmente, aparece, e aí, né, leva ela para a espiritualidade maior. E aí, quando ela percebe, não, ela já está vendo o mundo espiritual, ela percebe uma corte de espíritos majestosos, de espíritos de alta elevação, que vieram buscá-la. E aí, quando ela está já totalmente desprendida do seu corpo físico, ela se lembra dos nossos irmãos cristãos que estavam nessa época sendo perseguidos. E ela pede para ir, já desencarnada, ela pede para ir aonde os irmãos cristãos estavam para ser sacrificados. Naquela época, nossos irmãos cristãos eram sacrificados pelos romanos através de festas em locais, por exemplo, como um coliseu, não é? Vocês sabem muito bem, eles eram alimentados, as feras, eram queimados, enfim, várias maneiras em que eles tentavam diminuir essa missão dos cristãos e perseguir os nossos irmãos cristãos. Então, Maria de Nazaré, já desencarnada, vai até um desses coliseus
junto com a sua corte de espíritos, visitar os cristãos que estavam estavam se preparando para desencarnarem num circo de horrores. E ela intui uma das cristãs, que estavam todos ali, obviamente, muito transtornados com a iminência de serem sacrificados, e ela intui uma das irmãzinhas que está ali a cantar. E aí, essa irmãzinha começa a cantar, e todos começam a entoar hinos de esperança, e dali a poucos momentos, todos os cristãos estão cantando, entoando esses hinos de esperança, e o tom espiritual ali daquele ambiente se modifica completamente. E apenas depois desse momento, quando ela já encorajou todos esses irmãos cristãos e já doou suas energias espirituais, aí ela realmente volta para o mundo espiritual. Então, mais uma vez, um exemplo fantástico da nossa Mãe Santíssima. Gente, tá ficando muito tarde, eu vou tentar resumir aqui muito rapidamente, porque depois que Maria desencarna, ela continua a sua missão, não é? Nós sabemos, através do poema de Maria Dolores, que Maria Santíssima foi socorrer o nosso irmão Judas. Judas nós sabemos, não é, que Judas era um espírito que amava Jesus, talvez um dos que mais amou Jesus, mas ao mesmo tempo ele tinha uma ideia completamente diferente de como Jesus deveria implementar o seu reino. Então, Judas acreditava que Jesus ia implementar um reino de fato, que ele ia ser um rei, que ele ia trazer, que ele ia subjugar aqueles que estavam contra ele. Então, ele, achando que Jesus ia realmente fazer isso, porque ele sabia que Jesus tinha prodígios, ele faz isso que nós sabemos, não é? Ele entrega Jesus aos soldados. Só que depois que ele descobre que Jesus não ia se apresentar da maneira que ele tinha imaginado, ele fica muito transtornado, se suicida, como nós todos sabemos. E aí, a primeira missão que Maria escolhe, depois de desencarnada, é socorrer o nosso irmão Judas como um suicida. Então, nós podemos... tem um poema de Maria de Dolores, que é um pouco extenso, então eu não coloquei aqui para vocês, mas é muito bonito, e vocês podem ter uma ideia de como foi esse socorro prestado a Judas. E a partir disso, não é? Nós sabemos que Maria cria todo um sistema de socorro e auxílio aos suicidas, que é a Legião de Maria. E nós sabemos disso através do livro Memória de um Suicida, como todos vocês já devem conhecer. Então, eu coloquei algumas passagens aqui do livro só para dar uma ideia para vocês de tudo de toda essa informação, de todo esse trabalho da nossa Mãe Santíssima. Eles contam que, se é dirigida a Maria de Nazaré, a súplica, os mensageiros da legião entram imediatamente em ação. E se você faz uma súplica para os suicidas através de outras entidades do bem, eles também conseguem agir rapidamente em socorro aos suicidas. Eles mantêm postos de observação e socorro especiais, né, para os nossos irmãos suicidas. E, obviamente, eles também garantem ajuda mesmo àqueles irmãos suicidas que não recebem qualquer prece. Eles colocam muito nesse livro que a prece ela tem uma repercussão impressionante. Quem ora é colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Então, meus amigos, uma coisa, por exemplo, que eu sempre fiz, depois que eu li esse livro, é uma prece aos suicidas. Certamente, qualquer prece que nós fazemos, ela auxilia imensamente a nós mesmos e a todos que estão recebendo esse benefício. E aqui nós temos a confirmação de que, por exemplo, a prece aos suicidas, ela realmente auxilia imensamente no socorro desses irmãos. Aqui também, uma última passagem do livro, eles contam do momento do Ângelus. Então, em todas as frentes de trabalho da Legião de Maria, né, que são vários postos de socorros, tem lugares de estudo, né, é uma estrutura imensa, mas que todos esses lugares têm um momento do Ângelus. Então, nesse momento, todos os irmãos que estão ali, sejam trabalhadores, sejam irmãos que estão em sofrimento,
nos manicômios, sejam irmãos que estão em estudo, todos eles param e dedicam um momento de prece para nossa Mãe Maria. Então, eles colocam, né? A unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados, irremediáveis, sutilmente infiltrou-se pelos caminhos do meu ser, reportando-me o pensamento ao seio maternal de Maria, mãe boníssima dos pecadores e dos aflitos. Não ignorais que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários. Eles contam no livro várias passagens em que, nesses momentos do Ângelus, os nossos irmãos que estão ali em aprendizado e sofrimento, os irmãos suicidas, eles fazem preces tão sentidas que eles recebem socorro diretamente da Mãe Santíssima para os seus familiares, para auxiliar nas missões que eles iam desempenhar no futuro. Então, Tati, é um momento auspicioso. A gente não pode se estender mais, hein? Aqui eu já estou chegando no final, meus amigos. Aqui é um retrato de Maria, acho que é o último slide, na verdade. Esse retrato que está aqui, eu acho que todos vocês conhecem, é o retrato de Maria que foi psicografado, não é? E aqui é uma última passagem de Maria. Desconhecer Maria é ignorar Jesus. Ele está tão ligado a ela que somente podemos amá-lo conhecendo-a e respeitando-a como mulher escolhida por Deus para recebê-lo aqui na Terra. Então, essa última passagem aí do livro de Francisca Teresa, para a gente lembrar dessa nossa Mãe Santíssima e da sua missão. Gente, consegui acabar a apresentação, demorou um pouquinho, me desculpem. Imagina, foi Realmente linda, é uma linda palestra, Tati, emocionante. E para a gente, né, do Maria de Nazaré, falar dela é sempre emocionante. A gente fica tanta coisa, saber que ela continua trabalhando tanto, né? Depois do desencarne dela aqui. E que a gente tem sempre esse espírito tão iluminado nos protegendo de alguma maneira, né? Ai, sem obrigada, dúvida. foi lindo demais. As pessoas estão aqui no chat agradecendo, dizendo que foi inspirador a palestra, depois você responde lá. Obrigada, eu. Né? E eu queria lembrar todo mundo que a juventude está aí, dia 10. Quem quiser fazer inscrição, mandar mensagem no e-mail abaixo, que está abaixo, ou pode mandar no nosso Instagram ou Facebook no inbox, que a gente reenvia, encaminha. E agradecer, lembrar que no próximo domingo, primeiro domingo de novembro, estaremos novamente aqui, ou presencial, vocês vão saber, a gente vai tentar ver o que vai acontecer com esse processo agora do corona, estamos nessas mãos agora. E é isso. Agradeço muito todos que participaram da live aqui agora, foi bem legal. E que divulguem, que curtam a nossa página, que curtam os vídeos que a gente tem na nossa página, nos ajude a divulgar essa palavra que é importante. A palestra de hoje, por exemplo, é uma palestra extremamente inspiradora, que nos ensina, que mostra essa mulher forte que, com toda a tranquilidade, né, dela, com toda a paz, ela conseguiu passar tanta coisa, inclusive uma força imensa, né, como você mesmo disse, Tati. Obrigada. E agora vamos encerrar o nosso dia, o nosso dia não, a nossa live com uma prece. E nesse momento de inspiração, de exemplo, acima de tudo, agradecemos, Pai, por nos permitir ouvir, por nos permitir estar aqui, por nos permitir aprender todos os dias e essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Sabemos que muito pouco fazemos, mas que podemos ainda, dentro dessa nossa caminhada, ajudar o próximo, nos ajudar. A prece, esse contato direto com a espiritualidade, pode ser usado a cada momento, a cada minuto, em pensamento, para que possamos ajudar a todos que estão às nossas voltas, encarnados ou desencarnados. Pedimos, Pai,
que abençoe a casa de cada um que está nesse momento ouvindo essa prece, que eles possam receber a luz divina, limpando tudo de tudo que não é necessário, e que nos abençoe para que o nosso próximo encontro seja o mais rápido possível e que a gente possa estar juntos novamente, sempre, da maneira que for a sua vontade. Agradecemos pela permissão que o Senhor nos deu de ter Maria e Jesus e tantos espíritos abnegados nessa caminhada do nosso planeta, para que a gente pudesse entender que é possível, é sempre possível sermos melhor. E assim sendo, encerramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria, nossos irmãos, e que assim seja. Obrigada, Tati. Obrigada, Raul. Obrigada a todo mundo do Maria de Nazaré que está sempre presente aqui nos apoiando. E até a próxima. Um beijo e fiquem com Deus.